Você mora em condomínio? Você está confuso e preocupado com o ambiente condominial? Hoje nós falaremos sobre a ótica jurídica de alguns assuntos importantes para quem vive em condomínio, como a manutenção do fechamento das áreas comuns, obras em unidades. O síndico pode proibir? Esses e mais alguns assuntos nós abordaremos aqui com a equipe de advogadas da ACJ Condomínios. Meu nome é Vanise, trabalho como gestora condominial. Estamos aqui para esse bate-papo de esclarecimento para todos vocês que moram em condomínio. Conosco hoje está a doutora Camila Viotti e a doutora Denise Nunes. Nós vamos iniciar falando sobre a permanência do fechamento das áreas de lazer, das áreas comuns do condomínio. Nós já estamos aí há quase 17 dias de confinamento e os gestores de condomínio tomaram a decisão correta do fechamento de todas as áreas de lazer, seguindo aí o decreto do nosso estado, da nossa prefeitura, mas já se passaram esses dias e com o tempo as pessoas vão ficando com tédio dentro das suas unidades e já tem alguns questionamentos em relação à reabertura, a data de reabertura dessas áreas comuns. Então nós vamos iniciar aqui com a doutora Denise, para ela dar aí a opinião dela, contribuir aí com uma informação em relação. Doutora, em relação a essa permanência, ainda é necessária? Olá, Camila. Olá, Vanise. Um prazer estar aqui com vocês. É importante, sim, e necessário, na verdade, porque como a Organização Mundial de Saúde, os médicos, os infectologistas estão falando na mídia a toda hora, o Brasil ainda está passando aí pelo início dessa contaminação, dessa pandemia, né? Ainda não atingiu o auge dessa curva de contaminação para começar o declínio. Então, as medidas de prevenção, de isolamento, de afastamento, elas são importantes e devem ser mantidas até que os órgãos de saúde digam que é seguro o retorno a essa convivência e de que forma. Se vai ser parcial, se será havendo um controle desse uso. Então, o primordial é seguir de acordo com o que as autoridades de saúde disserem que é seguro. Certo. Mas nós temos, às vezes, algum questionamento aí, doutora Camila, dos moradores que dizem que eles têm o direito de propriedade sobre aquela fração, né, da área comum, que aquilo se estende à sua propriedade, como de fato é verdade. E propriedade, saúde, coletividade, como que o gestor condominial, nosso síndico, nossa síndica, pode se posicionar frente a esses direitos aí que ficam conflitando? Olá, Denise e Vanise. Realmente, de fato, existem esses dois direitos que são garantidos. Mas hoje, como a situação é uma situação que é grave, né, que todos nós estamos passando, nós temos que ponderar esses direitos. Hoje, o direito individual, que seria o direito à propriedade, aquela área que eu tenho aquele pedaço, né, aquela fração ideal, ele fica em segundo plano. Porque hoje a gente precisa ponderar que o direito à coletividade está maior, porque é o direito à saúde, né? Essa pandemia, o contato, o uso da área comum, ele não é só pelo fato da aglomeração de pessoas, né? Tem, claro, a aglomeração de pessoas, mas existe a transmissão pelas superfícies. Então, se você abre as áreas comuns e as pessoas começam a frequentar, fica muito difícil e inviável, às vezes, para o condomínio ter aquela total limpeza e higienização a todo momento que uma pessoa vá frequentar aquela área. Então, hoje,
apesar de existir esses dois institutos, né, o direito privado e o direito coletivo, eles são garantidos até pela Constituição, mas a gente tem que ponderar que hoje o direito coletivo à saúde pública, ela está em evidência, né? É um caso muito sério. Então, hoje a gente tem que privilegiar esse direito à coletividade e ao direito à saúde. É porque os condomínios, eles não têm funcionários suficientes para essa limpeza contínua dos espaços, né? Que seria, então, muito necessário nesse momento, né? Tá certo. Em relação à questão das áreas, ficou bem claro que o síndico pode permanecer com a interdição das áreas, né, principalmente quanto o decreto também tem vigência, e depois a conscientização de cada um na volta do uso dessas áreas, né? Quando puder abrir, né, de repente não vamos usar da forma que nós usávamos nesses próximos meses. Então, é importante também que a gente entenda um pouco disso e mude um pouco o nosso comportamento. Mas uma outra coisa, o síndico fechou as áreas, interditou, está ótimo, não há salão de festa, não há festa dentro das áreas de condomínio. E festas dentro das unidades? Se o condomínio resolver comemorar o seu aniversário ou alguma outra data e convidar pessoas para dentro da sua unidade, como que fica isso? O síndico pode intervir nisso? O seu vizinho pode intervir? É proibido? Como que fica a questão dentro das unidades? A doutora Denise pode nos ajudar? Bom, em relação à questão dentro das unidades, o síndico ele vai ter que ter um pouco de cautela para conduzir isso, orientando aquele condômino que ele não deve fazer festas, que ele não deve receber pessoas, porque hoje a orientação realmente, a determinação é de que não haja aglomeração nos locais, o trânsito em elevadores, em área comum, portaria, maçanetas, tudo isso vai ser aumentado eventualmente realizando uma festa. Além disso, o próprio morador ele tem um dever estabelecido no Código Civil, que é de usar a propriedade sem que isso cause prejuízo aos demais no sentido da saúde, a segurança, a salubridade. Ou seja, ainda que o síndico ele não possa proibir propriamente o acesso à unidade por um visitante, como ele tem essa legitimidade de fazer nas áreas comuns do condomínio, ele deve recomendar que não seja feito. E a pessoa, de repente, não ponderando a situação, não entendendo que deva ser dessa forma, o caminho é que se chame as autoridades públicas para que eles possam, porque aí sim eles têm um poder legal de repente, encerrar a festa, de fazer um procedimento mais gravoso. Certo, muito bem. Agora vamos para um outro item, um outro assunto também bastante dinâmico e que precisamos conversar, que são as obras dentro das unidades de apartamento. Em relação às obras do condomínio, né, o gestor ele tem esse poder de paralisar as obras, que a gente vai falar daqui a pouco, um pouquinho sobre isso, mas dentro das unidades, vamos dizer que já exista uma obra em curso, ou uma obra necessária, como que o síndico vai se portar perante essa situação de obra, de pessoas frequentando, empresas de pintura, prestadores de serviço? Como que a gente pode direcionar o nosso gestor, posicioná-lo frente a isso? Porque as obras, a gente vê aí duas frentes. Primeiro, que são pessoas estranhas, um número maior de pessoas estranhas entrando dentro do ambiente condominial. E segundo, é a questão do barulho, que hoje, né, estamos todos dentro de casa, muitos continuando a trabalhar, mas o barulho, de repente, de obra pode incomodar aquela pessoa que está no momento de trabalho. Doutora Camila, pode comentar para a gente? Claro, vamos falar. Eu acho que é a mesma orientação. O síndico ele vai ter que agir com parcimônia, conversando com aquele condômino ou morador que precisa realizar as obras.
A gente tem orientado os nossos síndicos, ele tem que verificar a necessidade dessa obra e a urgência dessa obra. E se isso vai causar algum prejuízo àquele condômino ou àquele morador, né? Que pode, porventura, até virar um passivo para o condomínio. Eu acho que, em relação às questões de obra, o síndico, quando for emergencial, um vazamento numa unidade, ele vai ter que permitir, até porque esse vazamento pode prejudicar outras unidades ou até mesmo a área comum do condomínio. Só que ele vai ter que orientar. Dentro das orientações da Organização Mundial de Saúde, é que tentar diminuir o fluxo, os prestadores que vão entrar no condomínio, continuar com as mesmas orientações que são dadas ao condômino ou morador, o uso de máscara, de luva, evitar a aglomeração realmente de pessoas, até mesmo dentro da própria unidade que está em obra. Então, eu acho que a gente tem que, o síndico, o condômino e os demais moradores têm que pautar na questão da urgência. Existem obras que já estavam em curso antes do decreto, né? E a gente tem conversado, tem conseguido muito com os moradores até essa continuidade dessa obra. Eles estão fazendo só a necessidade. Assim, eu preciso resolver a questão do banheiro, porque eu estou sem banheiro, a questão da cozinha, que é um lugar que a gente precisa muito. Estão terminando essas áreas que são mais urgentes e até suspendendo as suas obras. É uma questão realmente de conversa e de ponderação com o síndico, que é aquele morador que tem a necessidade de fazer a obra. Bom senso, né? Palavrinha... Sim. Palavra de ordem, né? A palavra de ordem, é o bom senso, né? Bom senso e o olhar, né, para o outro também. Eu gostaria de complementar alguma coisa, doutora Denise? Sim, a doutora Camila falou muito bem essa questão e, na verdade, esse entendimento já vem aí dos doutrinadores, dos estudiosos da área do direito, que estão já intervindo, pensando no como será esse período, o que é legal, o que não é, no sentido de que as obras que elas comprometam a habitabilidade do imóvel, como um vazamento no banheiro, uma obra que inviabilize o uso da pia, da cozinha, por exemplo, essas obras urgentes, elas podem ser executadas. Porém, as demais obras devem ser suspensas até que volte à normalidade, até mesmo por uma questão de diminuir a circulação de pessoas e essa conscientização do coletivo. Certo. E um item muito importante em relação a obras, né, é o elevador, porque o elevador é um lugar confinado, né, onde circulam pessoas e a limpeza tem que ser feita com maior constância e fica um lugar de um foco maior de transmissão, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão das obras do condomínio. Alguns condomínios tinham suas obras em andamento, talvez obras até de um nível, de um porte maior, que fez essa paralisação. E como que fica essa situação? Se o síndico, o gestor do condomínio, notificou a empresa que essa obra não poderia continuar em virtude da pandemia, a empresa paralisou a obra, mas continuou lá com seus funcionários. Como que fica essa situação de um possível prejuízo dentro desse contrato da obra do condomínio? Quem vai pagar essa diferença ou esse prejuízo, essa conta? O síndico, ele terá que pagar isso ou não? A doutora Denise pode falar para a gente? A nossa orientação, a nossa recomendação é que o síndico busque o prestador e converse. Porque, na verdade, o momento que nós estamos vivendo é uma situação que não foi prevista, ela não pôde ser planejada, foi uma situação de força maior, que, na verdade, o mundo está enfrentando paralisações, prejuízos, situações adversas em decorrência desse combate ao coronavírus. Meu entendimento é que o condomínio não deveria ficar, arcar com esse prejuízo desse pedido de suspensão, porque, na verdade, ele não motivou esse cancelamento. Não se trata de um ato cometido pelo síndico ou pelo próprio condomínio que está impedindo a realização da obra.
mas sim uma situação de força maior que não está no controle do condomínio, do poder público, do próprio prestador de serviço. Então, o ideal é conversar e tentar resolver da melhor maneira possível, se é possível o adiamento para continuidade no futuro, mas eu entendo que não caberia aí uma cláusula de multa ou algum tipo de reparação de danos ou lucro cessante em razão desse prestador não poder executar o serviço nesse momento. Certo, correto. Vamos passar para um outro assunto super importante também, que apesar do confinamento, a vida ela não para totalmente, né? Ela para parcialmente. E nós temos algumas questões que continuam. Por exemplo, pessoas mudam das suas unidades, ainda precisam fazer esse trânsito. E como que fica essa situação de mudança? A pessoa precisa entrar, precisa sair do prédio, né? Então precisa contratar pessoas para fazer essa mudança. Temos também a situação das imobiliárias que precisam alugar, precisam fazer visitas às unidades, levar clientes às unidades. Fala a gente aí, quem quiser, uma de vocês duas, fala um pouquinho aí sobre a questão de mudança, se o síndico pode proibir mudança, se o síndico pode proibir a entrada das imobiliárias para a questão de locação, visita de locação e venda, ou não. Como que a gente vai tratar esse assunto aí? Vou falar um pouquinho, que é uma coisa que nós estamos vivendo, né? Diariamente, né? Ligações aqui na nossa administradora em relação a se pode, como que vai ser a diretriz, né? Do condomínio quanto a isso. O condomínio, ele não pode proibir de fazer a mudança. Como eu já falei até em outro item, se a gente proibir essa mudança, a gente traz um prejuízo econômico, né? Porque às vezes a pessoa está precisando sair daquele imóvel, ou o contrato já está findando, e se ela não sair naquele momento, ele pode pagar uma multa, e isso pode gerar um passivo para o condomínio. Então, o condomínio não pode proibir as mudanças, tanto de entrada como de saída. E, consequentemente, também as visitas, porque muitas pessoas estão precisando mudar. Às vezes precisa por questão que precisa ficar em isolamento social, porque tem uma casa onde tem avós, pais, idosos, e tem pessoas que fazem essas mudanças e precisam se utilizar agora, às vezes, de um novo imóvel. Então, nós não podemos proibir, né, essas mudanças, essas visitas. O condomínio, ele pode restringir a forma que será feita, até por um cuidado da aglomeração de pessoas. A mudança, tentar conversar com o condômino, de diminuir a quantidade de prestadores, se possível, né? Fazer dentro das orientações da Organização Mundial de Saúde, né? O condomínio fazer um espaçamento dessa mudança naquele dia. Se o condomínio só tem um elevador, tentar fazer uma mudança por dia, ou se realmente for necessário 2, espaçamento, até para dar tempo do prestador de serviço do condomínio fazer a limpeza adequada para o outro usar. Mas a proibição o condomínio não pode fazer. Ele pode conversar, né, com o condômino ou o morador que está chegando ao condomínio e restringir essa forma dessa mudança e dessa visita. Por exemplo, uma visita, né, que uma pessoa queira comprar ou alugar um apartamento naquele condomínio. Restringir a quantidade de pessoas que vão visitar esse apartamento. Né? O casal que está alugando, o casal que vá a esse condomínio só para poder visitar. E fazer todas as orientações, pedir para o corretor, né, orientar os visitantes, ir de máscara, de luva, até para uma proteção dele também, da pessoa que está adentrando ao condomínio. Porque o condomínio faz toda a limpeza possível, mas a gente sempre precisa estar resguardando os dois lados, as pessoas que já moram no condomínio e as pessoas que vão adentrar o condomínio. Em relação, doutora Denise, em relação a alguns prestadores de serviço, como entregadores de pizza, de alimento, técnicos de TV a cabo, de internet, como que isso aí pode ser restringido também, proibido essa entrada? Como que a gente pode tratar alguns desses serviços? Bom, nós temos aí 2 situações diferentes.
os serviços de delivery, entrega de refeições, lanche, farmácia, supermercado, entre outros, porque aí a gente tem visto uma variedade muito grande de oferta de delivery nesse período. Eu entendo que esses casos, a pessoa, o morador, ele deve ir à portaria e buscar a encomenda que fez. Já os técnicos, por exemplo, o técnico de manutenção da internet, um técnico de manutenção de telefone, eles podem adentrar a unidade, até porque são serviços essenciais. As pessoas hoje estão trabalhando em regime de home office e necessitam da internet. Assim, um exemplo de nós três aqui, né, cada uma em sua residência, fazendo esse esclarecimento com o suporte da internet. Então, eu entendo que nesses casos, o técnico ele pode entrar na unidade, fazer o serviço que foi requisitado, e sempre voltando naquela questão de higienização, os equipamentos de segurança, menor número de pessoas, porque isso vai ser uma regra enquanto perdurar essa situação da pandemia, a questão da higienização. Agora, o delivery, ele pode ser retirado na portaria. O técnico, quando ele precisa entrar ao imóvel, não deve ser impedido. Certo. Bom, já está terminando aí o nosso bate-papo. Mas, para finalizar, em relação a essa situação de prorrogação de pagamento de SAI, Light, o condomínio está incluso nessa regra, não está? As pessoas elas estão falando muitas coisas nas redes sociais, em conversa, está havendo uma interpretação errada da legislação que vem chegando a respeito do assunto. A gente tem aí a questão dos serviços essenciais de água e luz, eles não vão poder ser cortados, né? A prestadora de serviço, a concessionária de serviço público não vai poder fazer o corte do fornecimento pelo prazo de 60 dias, conforme existe um decreto estabelecendo dessa forma. Com relação aos pagamentos, eles não estão sendo isentos. O que está acontecendo é que está havendo uma prorrogação do prazo para pagamento dos serviços de água e luz. O condomínio, ele não tem hoje nenhuma norma, nenhuma determinação que diga que vai haver a suspensão da cobrança, ou a redução da cobrança, ou a não incidência nesse período. Ele permanece com a cobrança vigente, como a gente tem, por exemplo, aí os nossos compromissos de mensalidade escolar, cartão de crédito, contratos de financiamento, seguro. Essas questões, elas permanecem com pagamento regular. Não existe nenhuma norma que vai suspender os pagamentos no Brasil enquanto estiver perdurando isso. Tem sido uma interpretação errada das pessoas. A questão também que fala do decreto estadual. Eu até antes da gente entrar para fazer esse vídeo, né, para fazer esses esclarecimentos, eu inclusive liguei, né, hoje para a Light. Já tinha ligado na semana passada. Hoje eu não consegui falar, não consegui contato, né? Até a gravação na ligação fala que eles só estão atendendo emergências. Mas na semana passada eu liguei, face ao decreto estadual, né, que prorrogava, né, o pagamento, a suspensão. Eu perguntei se eles tinham algum posicionamento. Até então, na semana passada, a Light não tinha se posicionado quanto a isso. O que está realmente proibido é a questão do corte, né, de fornecimento. Do corte de fornecimento. Tá certo, meninas. Foi um papo bacana. Espero que quem está nos assistindo tenha aproveitado os esclarecimentos. Nós temos realmente muitas dúvidas, muitas coisas estão chegando. Nós que trabalhamos com a administração de condomínio também estamos aí atentos às normas e buscando também ajudar os nossos condomínios da melhor forma possível. Eu sei que é uma situação difícil para todas as pessoas, todos nós estamos numa situação complicada economicamente, a gente entende isso, e a nossa administradora está buscando algumas alternativas para oferecer aos nossos síndicos, para que a gente possa passar da melhor forma aí nesse momento.
Eu agradeço a doutora Camila Viotti, a doutora Denise Nunes. A gente se coloca à disposição. No final, vocês vão ter o nosso contato. Para qualquer dúvida, nós estamos aí para ajudar e para responder. Agradecemos a todos e uma boa noite para todas vocês. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Até a próxima. Com certeza.